Eu não consigo entender, mesmo agora depois de 10 anos. Por qual motivo isso aconteceu a um cara comum como eu? Esse não deveria ser um mundo de fantasia? Onde você é invocado, ganha habilidades super apelonas, salva o mundo e termina a aventura com um belo harem? Ou no mínimo se casa com uma princesa do reino que você salvou? Nos romances e nas histórias em quadrinhos é sempre assim que a história termina. Antes de eu vir parar nesse mundo, eu vivia muito bem. Eu era um cara comum que gostava de jogar jogos e ler mangas ou histórias em quadrinhos. Por que o mundo me trata como se eu fosse um perdedor? Vocês também não acham isso justo, né? Ele estava falando com um monstro que ele havia matado, pois eles estavam no seu caminho. E agora finalmente chegou a vez do Rei Demônio. Vamos acabar logo com isso. Em um mundo de fantasia governado por apenas aqueles que têm poder. Uma utopia para os selvagens. Eu sou o herói. Aquele que puniu os maus e protege os inocentes. O escolhido como apóstolo da justiça. Claro que não fui eu que escolhi esse título. Os nativos desse mundo me invocaram e tomaram a liberdade de me chamar de herói. Me disseram que eu era o herói das lendas, que salvaria a humanidade do Rei Demônio. Até que enfim você chegou, herói escolhido. Esse que vos fala é o seu pior pesadelo. O ápice do mal. O governante que vai tingir o mundo com escuridão. Eu sou o Rei Demônio, Pedonar. Enquanto olhava sua poderosa performance, eu estava convencido de que ele não era um de seus clones que andei matando nesses últimos 10 anos. Estava bem ali. Minha passagem de volta para casa. Ele se preparou para vir para cima de mim, querendo me atacar. Mas antes da luta começar eu precisava perguntar. Por que foi que você só ficou olhando enquanto seus subordinados morriam nos últimos 10 anos? Ele me olhou incomodado. E explicou que não estava apenas olhando. Por qual outro motivo tinha mandado mais subordinados fortes para se vingar? Mas todos eles foram morrendo pelas minhas mãos. Se você tivesse agido desde o começo eu não teria chegado até aqui. Bem, quanto mais demônios você mandava, mais forte eu ficava e pegava todos os equipamentos que os seus subordinados gentilmente deixavam para mim. Quero dizer que no final das contas você acabou se tornando meu maior patrocinador. Ele com uma cara de choque negou totalmente essas afirmações, dizendo que eu não entendia a política dos demônios. Fiquei decepcionado porque a pergunta que eu nutri por 10 anos não teria uma resposta. Mas agora que eu cheguei até aqui, isso não importa mais. Eu com certeza vou escapar desse mundo de fantasia e voltar para minha boa vida na Terra. Foram 10 anos de sofrimento, mas no final tudo valeu a pena. Não tinha sido difícil acabar com ele, eu nem precisei usar meus itens. Antes de morrer ele tentou me provocar, me perguntando se a minha força vinha da raiva de eu ter perdido os meus amigos. A minha força não vinha disso e sim como resultado do meu treinamento. Ele parecia satisfeito com essa resposta e me elogiou, dizendo que essa foi uma luta incrível. Geralmente é sempre nessa parte que o vilão diz que agora sim é que a verdadeira luta vai começar. Mas parecia que isso não iria acontecer. Então gritei para o Deus dizendo que eu tinha matado o Rei Demônio. E que agora ele podia me mandar de volta para a Terra. Todo mundo dizia que o Rei Demônio era um monstro. Mas ele não era tudo isso. Assim que eu voltar para casa vou melhorar. Vou cuidar melhor dos meus pais e conseguir uma namorada. E acima de tudo finalmente vou poder usar um banheiro de verdade. Mas eu ouvi alguém me chamando. Quando olhei para trás, pense que esse seria o chefe secreto que estava esperando a morte do Rei Demônio para aparecer. Porém ela me respondeu que não. Ela era o Deus que estava me vigiando desde que eu tinha chegado a esse mundo. Você foi invocado e escolhido como o herói desse mundo. O caminho do herói é árduo e perigoso. Mas haviam pessoas que nunca perderam a fé em você, que te apoiaram e te deram a força para continuar a sua jornada. Nessa aventura junto com eles você aprendeu sobre amizade, amor e lealdade com eles. E depois de crescer com eles, enfim derrotou o maligno Rei Demônio. Eu te dou os meus parabéns. Agora vamos olhar o seu boletim. Ah. Então ela veio apenas me dar os meus parabéns por ter conseguido matar o Rei Demônio e livrar o mundo do mal. Me espera. Você disse boletim? Herói, Kang Han-soo. Poder de combate, -A. Conquista, +D.
Caráter, F. Observação. Princesa da Espada, morta. Rainha Elfa, morta. Sábio, morto. Rei Mercenário, morto. Resultado final. Por que você matou seus amigos estando perfeitamente são? Eu admito que sem eles, eu não teria chegado aqui. Mas, no final eles acabaram sendo obstáculos no meu caminho. Então matei todos eles. E eles não eram meus amigos. Todo santo dia. Eles se meteram e se impuseram na minha vida. O treinamento era só uma desculpa para me encher de porrada como se eu fosse um animal. E teve a vez que aquela louca da espada quase cortou a minha cabeça. Por um acidente que não tinha sido minha culpa. O que eu fiz foi uma vingança justificável. Mas a deusa nem liga e diz que ele tinha falhado. Ela solta aquela famosa frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E fala que ele não tinha agido como um herói deveria agir. Portanto, ele precisa recomeçar do zero pela paz e pela ordem do mundo. Do que você está falando? Mesmo que você seja um deus, não tem o direito de fazer isso comigo. De repente ele é teletransportado, ficando só seus equipamentos. A deusa começa a dizer que devido às suas ações seu pedido de voltar para a Terra foi negado. E espera que da próxima vez ele se saia melhor, classificando ele como um herói lixo. Então ele reaparece num círculo mágico. No primeiro dia em que chegou a esse mundo. Antes de ser invocado eu estava na sala de aula conversando com os meus amigos. Estávamos conversando sobre quais tipos de poderes. E o que iríamos querer fazer se fôssemos para um outro mundo. Eu fiquei pensando sobre isso por um tempo. E quando eu estava prestes a responder, uma luz apareceu e me levou para um outro mundo. Mas isso foi há muito tempo. E agora eu estou aqui de novo. No mesmo lugar que eu comecei há 10 anos atrás. Meu corpo tinha voltado a ser como de 10 anos. E ainda estou com as minhas antigas roupas. Eu voltei exatamente para a época que eu não tinha poder nem equipamentos e nenhum item. A única coisa que me sobrou foram as minhas memórias. Para essa deusa pode não ter sido nada. Mas para mim foram longos 10 anos. É tempo suficiente para alguém se casar, ter filhos e filhas e ver eles completarem o fundamental e o ensino médio. Talvez até vê-los frequentar a faculdade. Eu fiz de tudo para voltar para a Terra, aguentando todas as humilhações desses meus ditos companheiros. Tudo isso então foi para nada? De repente alguém me chama de herói. Eu olhei para trás e era um rosto familiar. Ela foi o início da minha vida cheia de dor e humilhação. A arqueóloga, invocadora e princesa desse reino. Lanovel. Ela é o tipo de pessoa que está sempre de bom humor não importa a situação e isso é o que mais me irrita nessa garota. Ela abriu as cortinas e me falou sobre esse reino que se chamava fantasia. Porém as coisas que ela sabe sobre esse mundo eu já sei. Pois eu estou repetindo isso pela segunda vez. Então resumindo. O rei demônio acordou, a calamidade chegou para a humanidade, o herói da profecia é invocado e ele deve salvar o mundo. Ela ficou muito impressionada de eu ter entendido tudo tão rápido. Afinal esse não é o meu primeiro rodeio. Ela então se apresentou para mim, dizendo que o seu nome Lanovel na linguagem antiga significava verdade. Ela era muito bonita 10 anos atrás e continua sendo. Naquela época eu era um moleque que tinha acabado de chegar na puberdade. Então é claro que eu tinha me apaixonado por ela. Mas não dessa vez. Mandei a real para ela e falei para ela parar com esse sorriso irritante e para ela deixar de fazer essas expressões fofas. Tirar uma pessoa de seu mundo contra sua vontade. Você acha isso engraçado? O significado de seu nome é bem diferente do seu comportamento. Ela ficou chocada com o que eu disse e começou a se desculpar. De repente um guarda aparece me dizendo que a Vossa Majestade queria me ver. Eu estava ansioso por isso. Só existe um herói nesse mundo que pode derrotar o rei demônio, então comecem a se dirigir a mim da forma correta. A Lanovel e o guarda ficaram assustados. Diga ao rei para não testar a minha paciência e se apressar. O guarda foi imediatamente ir reportar isso ao rei. Depois dessa, com certeza eles vão começar a me escutar melhor. De repente uma voz chega aos meus ouvidos dizendo: Por favor, curve-se, herói. Existe um velho ditado, que em frente a uma gema escondida ninguém abaixaria sua cabeça.
Aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Enquanto praticar atos bons e for modesto, estará livre de ser comum. Quando eu olhei para trás, eu vi uma mulher que não tinha aparecido na minha primeira vida. Perguntei quem era ela. Ela se intitulou como a instrutora especial, que foi enviada por causa da minha pontuação F na minha última vida. Ela veio para me ajudar a ser um bom herói. E me explicou que isso é um fenômeno muito raro. Às vezes que isso aconteceu dá para contar nos dedos. Resumindo, ela está aqui para me vigiar e julgar as minhas decisões. Basicamente uma guia moral. A voz da minha consciência. Eu perguntei para que tudo isso. Já que eu tinha derrotado o Rei Demônio sendo um herói de uma forma perfeita e sem deixar pontas soltas. Ela disse que esse é que é o problema. O fato de eu ter vencido assim tão fácil é o que incomoda. Por eu não ter sofrido uma derrota amarga. Eu não precisei refletir sobre mim mesmo. Resumindo, ela está aqui para encher o meu saco por eu não ter me arrependido de todas as coisas que fiz na minha primeira vida. Ela me pediu para ser como a água. Pois a água não luta. E ajuda a todos os seres vivos. Ela foi embora dizendo para eu me importar mais com as pessoas e de vez em quando iria ver o meu progresso. E me desejou boa sorte no treinamento. Eu fiquei muito louco. E comecei a pensar que teria sido mais fácil se eu tivesse ido beber com o Rei Demônio. Essa coisa de companheirismo já me dá uma dor de cabeça. Alan Nouvel mostrou preocupação comigo, dizendo que talvez haja efeitos colaterais por causa do círculo de transporte. E que eu deveria avisar se sentisse alguma coisa. Eu até pensei em contar para ela sobre isso. Mas não faria nenhuma diferença. Essa mulher parece que é parte de uma organização secreta que sequestra pessoas de outros mundos e os transforma em seus heróis. Isso mais parece uma escola preparatória para alunos que se comportaram mal. Não sei quem eles são. Mas conseguiram me fazer voltar os meus últimos 10 anos de vida como se não fosse nada demais. Se eles quisessem, poderiam me matar quando bem quiserem. O que quer dizer que eles precisam de mim ou então não podem fazer nada contra mim. Então, por enquanto eu vou colaborar. Até que eu possa encontrar uma outra opção segura para mim. Vendo essa situação, todo o ressentimento que eu tinha sobre Alan Nouvel desapareceu. Afinal, se tudo vai acontecer exatamente igual à minha primeira vida, então o destino dela já está traçado. Pedi a ela que me levasse até o rei. Eu não sou um cidadão desse país. E diferente da minha primeira vida, eu não vou obedecer cegamente aos meus sequestradores. Eu vou lutar pelos meus direitos humanos. Mas se este mundo for destruído, eu não vou poder voltar para a Terra. Então eu vou ter que ter uma boa relação entre trabalhador e empregador. De repente o guarda me pediu para tomar cuidado com as minhas palavras para o rei, me olhando com um olhar ameaçador. Mas eu nem liguei. Se você quer me bater, pode tentar. Mas lembre-se que eu sou o único que pode derrotar o Rei Demônio. Então tome cuidado com as suas ações e as suas palavras. É claro que isso só deixou ele bravo. De repente eu ouvi uma outra voz familiar. E quando eu me virei, um golpe veio diretamente na minha cara. Graças aos meus reflexos eu consegui desviar. Mas só isso já era um milagre. Pois com esse corpo fraco eu não vou poder me vingar desse cara. Esse é o capitão dos Cavaleiros do Palácio, Alex. Alan Nouvel ficou brava por ele ter tentado me atacar. Ele dá a desculpa de que não era nada mais do que um teste de coragem. É claro que eu não gostei nada disso. Esses selvagens sequestram pessoas inocentes e as tratam com violência. Eles dizem que isso é parte do treinamento e que isso vai me deixar mais forte. Porém eu sei que isso não passa de uma desculpa para me tratar como um cão de caça e depois me jogar fora como um brinquedo quebrado. Mas dessa vez vai ser diferente. Peguei minha caneta e usei como uma faca para compensar pelo ataque surpresa. E como esperado, meu corpo não consegue seguir a minha habilidade. Mas os meus 10 anos de experiência como herói na minha primeira vida não vão ser jogados assim no lixo. Mesmo estando mais fraco, tenho certeza de que ainda consigo ferir os outros. O Alex sentiu o golpe, que quase lhe custou algo importante. Ele ficou com raiva. E claro, eu nem liguei. É uma pena. Achei que tivesse cortado fora. Alan Nouvel então insistiu para o Alex pedir desculpas para mim. Mas ele ficou reclamando de quase ter perdido as bolas.
Ele começou a ficar interessado nas minhas habilidades. Ele me desafiou para um duelo dizendo que, em nome de sua honra, se ele perdesse, irá se ajoelhar e se desculpar comigo. Mas eu sei que isso é mentira. Ele não havia pedido desculpas nem mesmo depois que eu o matei na primeira rodada. Então eu dei mais motivação para ele, fazendo ele jurar pelos seus futuros filhos. Ao que ele desistiu e mandou eu me ferrar. Saindo irritado da sala. E pensando bem, voltar para o início não é tão ruim assim. Acho que vou aproveitar essa chance e extravasar toda a minha raiva e decepção nessas pessoas. Nesses meus companheiros que me fizeram passar por muitas e boas situações na primeira rodada. É ridículo ver todo o meu esforço de 10 anos ser jogado assim no lixo.